Eu estive orando sobre a palavra que eu daria nesse programa e não poderia ser a outra palavra senão essa que está em Marcos, do capítulo 16, versículo 14 até o 20. Vamos lá? Marcos 16, do verso 14 até ao versículo de número 20. Finalmente, falando do Cristo, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Antes daquela grande comissão, Jesus, vamos dizer assim, de maneira branda, mas com autoridade, puxou a orelhinha dos discípulos, porque eles não creram. Estiveram com Jesus 3 anos e meio, viram Jesus pregando, curando, expulsando demônios, cuidando da multidão, dando o exemplo de uma vida de oração. Jesus acordava cedo, a primeira coisa que ele fazia era orar, passava madrugadas em oração, preparava pessoas para o ministério, de modo que ele é o nosso exemplo. Você, pastor, colega pastor da graça, das outras denominações, você padre, tem muitos padres, eu atendi muitos padres aqui que assistem o programa Paraná na Graça. Você que é um leigo, você que é um empresário, você que é homem, mulher, já de uma idade avançada, você que é mais jovem, você que é uma criança, muita criança assistindo o Paraná na Graça, elas entendem a maneira como nós expressamos o Evangelho, porque nós procuramos viver a simplicidade do Evangelho. O modelo, o exemplo, o mestre é Jesus. Olhem para Jesus. Nós temos nos esforçado aqui para copiar Jesus. Se eu pudesse dizer alguma coisa para você acerca de mim, eu diria isso. Eu sou um homem tentando imitar Jesus. E tudo de bom que você vê em mim é aquilo que eu já consegui imitar de Jesus. E tudo de mal, e tem muita coisa ruim em mim, esse sou eu mesmo. Vê coisa ruim no pastor Fernando, esse sou eu mesmo. Vê as coisas boas em mim, já é a obra da graça. Já é o processo da graça se estabelecendo na minha vida. De modo que é isso que eu recomendo a você. Olhe para Jesus. Olhe para aquele que é verdadeiramente o exemplo de tudo que nós devemos ser, de tudo que nós devemos fazer, de tudo que nós devemos falar. Ele é o nosso exemplo. Aí, feita a branda repreensão, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão do cristão. Dizem que é da igreja, não é só da igreja. Se a gente achar que essa é a comissão da igreja, nós colocaremos na responsabilidade do CNPJ, da instituição, a responsabilidade da pregação. E não é. A responsabilidade da pregação é minha, é sua, é de todos nós. Vamos, na medida do possível, ou em loco pessoalmente, ou usando como fazemos mídias sociais. Paraná na Graça, por exemplo, nós temos pessoas do Japão assistindo, nós temos pessoas de toda a Ásia nos assistindo, de toda a Europa, de vários países da Europa, chegam mensagens de pessoas que nos assistem, dos países da América Latina, dos países da América do Norte. Nós temos pessoas que mandam mensagens da Austrália, todo mundo. A gente não alcança todas as pessoas, mas o máximo de pessoas que a gente pode alcançar, nós estamos alcançando, e com a pregação do Evangelho. Não precisamos contar histórias, nós temos que anunciar a obra do Cristo, a obra que Jesus realizou em nosso favor. De modo que quem crê e for batizado será salvo. Espero que você, recebendo o Evangelho, já tenha crido, já tenha sido batizado. Se não, creia e seja. Teremos a alegria de batizá-lo aqui na nossa denominação, mas ficaremos também felizes, tanto quanto se você, crendo por essa pregação, for batizado numa outra denominação. Importante é que nós estamos obedecendo Jesus, como você também deve.
E quem não crê? Quem não crê será condenado. Oramos para que você não faça parte desse grupo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Nós expulsamos. Nós estamos aqui nos preparando, nos consagrando. As pessoas vêm nas nossas igrejas, nós fazemos libertação, elas nos solicitam nas casas, nós vamos nas casas e fazemos libertação. Fazemos libertação aonde quer que seja necessário. E temos que fazer libertação. Pastor, a minha denominação não faz libertação. É uma igreja muito boa, é uma igreja muito bonita, o pastor é muito culto, teologicamente ele é nato, mas lá não tem libertação. O senhor me recomenda sair da igreja? Não, eu acho que não, pelo menos não ainda. Mas ore para acontecer um avivamento, porque o evangelho de Jesus demanda que se expulsem os demônios. Esse é o evangelho. Eu me lembro que nós recebemos um casal distinto aqui da sociedade curitibana e eles frequentam uma grande igreja evangélica, antiga, até na cidade, e com alguns problemas no casamento e tudo mais. E aí eu lembro que nós fizemos um propósito em que as pessoas vinham na frente do altar, passavam num corredor de oração e, veja, pessoas distintas da alta sociedade curitibana. Na hora que passaram, aquela mulher manifestou-se uma legião de demônios que quase não era possível controlar. O marido dela nos indagou depois, pastor, mas nós somos evangélicos, nós somos da igreja, falou o nome da igreja. Por que esse demônio estava aí? Eu falei, olha, se a igreja, e eu conheço um pouquinho, não faz a libertação. Mas depois libertamos e, enfim, eles até voltaram para essa referida igreja, mas ficou aquele impressionamento. Por quê? Porque eles já eram muitos anos de igreja. Mas se a igreja não tem a libertação, se não obedece Jesus que mandou expulsar os demônios, a pessoa fica ali endemoniada. Então vamos expulsar. E se você tem caso de alguém na família que necessita de libertação, tem que procurar quem crê no evangelho, senão a pessoa fica endemoniada para sempre. E ela vai morrer endemoniada, ela vai ficar sofrendo. Bom, em nome de Jesus também falarão novas línguas, fazendo alusão ao batismo com o Espírito Santo. Pastor, na minha igreja não tem o batismo com o Espírito Santo. Tem que averiguar, porque está aqui, são palavras de Jesus. Não é palavra minha, é palavra de Jesus. Pegarão das serpentes e beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, fazendo alusão ao livramento, à proteção de Deus. Quando nós estamos no Evangelho, praticando, cumprindo, o Senhor está sempre nos guardando. Por isso que nós não temos que temer. Se Deus nos der uma missão, nos enviar a algum lugar, nós não precisamos temer, porque quem vai obedecendo o ide de Jesus, está indo protegido de serpentes, de escorpiões, de danos que tentam causar a esse pregador que vai na itinerância da fé dele e que prega a palavra, que não tem medo. Você pode estar sendo enviado para ser um missionário na favela, na comunidade, no meio dos traficantes, no presídio, não importa. Se você está indo enviado por Deus, nada lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós oramos aqui sempre por cura divina. Eu não posso impor as mãos, são dezenas de milhares de pessoas me assistindo. Como eu iria em cada bairro de Curitiba, em cada um dos 399 municípios do Paraná? Possível, mas nós consagramos um pouco d'água, que eu falo todo dia, separa um copo d'água, nós oramos, as pessoas bebem, passam nas enfermidades e Deus opera. Cura divina. Ah, o pastor tal, da denominação tal, da internet, do canal famoso do YouTube, falou, esses pastores que oram, que consagram água, que eles são do diabo. Então quer dizer que é o diabo quem está curando as pessoas? É o diabo que faz o câncer desaparecer, como fez o câncer da garganta da Érica de Pato Branco desaparecer?
É o diabo quem está expelindo as pedras nos rins das pessoas, abrindo olhos, ouvidos, fechando feridas que não cicatrizavam, curando, fazendo desaparecer caroços, cistos, miomas. É o diabo quem está fazendo a libertação, o diabo está lutando contra o diabo. O diabo não tem um reino dividido. E nós sabemos que é o poder de Deus. Por quê? Porque Jesus nos mandou impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Agora, se nós não podemos impor as mãos sobre todos, oramos por um copo d'água, fazemos como o apóstolo Paulo em Atos, que mandava lenços e aventais do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Vamos crer, e creia você na cura divina, porque nós aqui também cremos. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Cumpriu a missão dele, outorgou, comissionou, enviou, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. É o que nós vamos fazer aqui. Vamos, obedecendo a Jesus, pregaremos o Evangelho, batizaremos os crentes, os que creem no Evangelho, vamos expulsar os demônios, vamos curar os enfermos, vamos pedir que o Espírito Santo desça sobre as pessoas. E tudo isso será a confirmação de Jesus a nós que temos obedecido o ID dele. Obedeça você também. Eu peço a Deus que levante muitas pessoas para fazerem as mesmas obras que Jesus fazia. Porque se nós cremos em Jesus, ele nos prometeu, nós faríamos as obras que ele fazia e faríamos também obras maiores do que aquelas. Amém?